tem se mostrado 10 vezes mais letal na periferia de São Paulo. A partir do momento que o presidente diz que é uma gripezinha, claro que isso cria uma certa confusão de discurso na cabeça das pessoas. O vírus escancara a nossa desigualdade social aqui na cidade. Bom dia, prefeito. Obrigado por nos receber. Eu queria começar com o assunto mais comentado da cidade, que é o mega feriado. Ele está dando certo? O senhor tem dados sobre como é que está a circulação de pessoas na cidade? Bom, não há um índice oficial de isolamento social. O que se utiliza são alguns parâmetros para tentar medir quanto que é esse índice. O parâmetro mais utilizado hoje, que a imprensa está acompanhando, o próprio governo do Estado e a Prefeitura estão acompanhando, é aquele medido pelas antenas de celulares. Ele ainda não foi liberado em relação a ontem, mas a gente tem alguns dados em relação ao trânsito da cidade de São Paulo, que são indicativos de como é que esse índice vai se comportar. A gente tem uma circulação, fora desse período de pandemia, de em torno de 5 milhões de veículos diários na cidade de São Paulo. Antes, na semana anterior ao mega rodízio, a gente estava com 3.200.000 carros por dia circulando na cidade. Durante o mega rodízio, a gente chegou a 2 milhões de carros circulando durante a cidade. Retiramos 1.200.000. Ontem, na quarta-feira, a gente tinha 900.000 carros circulando na cidade de São Paulo. A gente tem, fora do período da pandemia, 4,5 milhões de passageiros por dia circulando nos nossos ônibus municipais. Esse número estava em 1.100.000 durante o período inicial da quarentena e durante o período do mega rodízio, e ontem foi de 715.000 pessoas nos ônibus municipais. Então, em relação ao trânsito, em relação à quantidade de passageiros nos ônibus, diminuiu. Vamos agora acompanhar a divulgação do índice em relação à questão das celulares, que é medido pelas antenas. O senhor falou que a última cartada, se não der certo, o que tem que ser feito? Bom, essa é a última cartada à disposição da Prefeitura, né? É inviável um lockdown municipal por duas grandes razões. A primeira delas é que a cidade de São Paulo é uma cidade conurbada. Nós temos 1.742 ruas que começam em São Paulo e terminam em outro município, ou que a calçada de um lado é São Paulo e a calçada oposta é de um outro município. Ou seja, completamente inviável você ter um lockdown onde metade das pessoas da rua podem sair e a outra metade não pode sair. Da mesma forma, qualquer cidade do mundo que decretou lockdown tem poder de polícia. E isso não é o caso no ordenamento jurídico brasileiro. Apenas os estados têm poder de polícia. Então é inviável qualquer lockdown municipal e, por isso, essa questão da antecipação dos feriados é praticamente uma das últimas cartadas que a gente tem na nossa manga. Se dependesse do senhor não dando certo o mega feriado, seria decretado o lockdown? Se dependesse de mim, eu conseguiria convencer todas as pessoas a ficarem dentro de casa. Mas como isso não está ao alcance do senhor, o senhor decretaria lockdown se o mega feriado não desse? Volto a dizer, para a Prefeitura é inviável decretar lockdown. Essa é uma avaliação que nós estamos fazendo agora com o governo do Estado. No dia 31 de maio acaba o período atual de quarentena. Uma das diretrizes para que a quarentena seja flexibilizada são 14 dias de queda continuada de casos. São Paulo não consegue mais isso. Hoje tem como, não existe, está descartado flexibilizar a quarentena em São Paulo, na capital? Dia 27, quarta-feira, a gente deve, ao lado do governador João Dória, anunciar o que acontece a partir de 1º de junho. Então, não tem como antecipar isso para esse momento agora. O que nós estamos no momento agora é dos feriados pedir mais uma vez a compreensão e a colaboração das pessoas para poderem ficar dentro de casa. O governo do Estado publicou ontem o chamamento dos hospitais, dos leitos privados. Ele escreveu no decreto que, se nada for feito, os hospitais da rede estadual entram em colapso em 3 semanas. Como que está? Porque o município também tentou, está inclusive contratando leitos privados. Quanto tempo, na situação atual, com o isolamento social atual, com a taxa de contágio atual, a rede estadual aguenta? A rede municipal. Rede municipal. A gente chegou a ter 91% de ocupação de leitos de UTI. Estamos agora com 89% de ocupação de leitos de UTI da rede municipal. A gente está a todo momento ampliando a quantidade de leitos municipais. A gente tinha 507 leitos de UTI no início da pandemia, já acrescentamos 860 leitos de UTI. A ideia é acrescentar mais 800 nos próximos dias. Alguns dependem de contratação de pessoas, outros dependem de contratação de equipamentos como respiradores. Enfim, cada um tem
um ponto específico. A expectativa, por exemplo, é inaugurar o novo Hospital Municipal da Guarapiranga, que é um hospital depois vai ficar permanente para a cidade de São Paulo, na semana que vem com 80 leitos. Se tiver respiradores, serão 80 leitos de UTI. Então, a gente está acompanhando não apenas essa questão enquanto a gente cobra, né, e solicita que as pessoas fiquem em casa, a gente também está trabalhando para poder ampliar o número de leitos na cidade de São Paulo. Só duas considerações. Porque o boletim diário da Covid que a Prefeitura enviou ontem apareceu 92% de taxa de ocupação de UTI. Mas, ainda assim, o número de hospitais de leitos, abriu-se o hospital do Anhembi, que é muito grande, e ele já tem mais de 500 pessoas. A Covid se espalha muito rápido. Ainda assim, mesmo com todo esse esforço da Prefeitura de abrir leitos, de ter pontos de só respiradores, quanto tempo consegue ainda? Existe essa medição, como existe essa previsão, como existe da rede estadual? Quando você pega, por exemplo, o Hospital Municipal de Campanha do Anhembi, a gente ainda tem metade dos leitos a serem abertos à população. A gente abriu 900 leitos e tem mais 900 a serem abertos. Nós chegamos a uma ocupação de 70% dos leitos de UTI de enfermagem, tanto no Hospital Municipal do Anhembi, do Pacaembu, no anexo do Hospital Municipal do Emboimirim. Ou seja, a gente está trabalhando para ampliação de leitos aqui na cidade de São Paulo. É um trabalho que vem desde fevereiro para poder entregar para a população e a gente não deixar de atender as pessoas. Essa é a grande preocupação nossa, não deixar ninguém sem atendimento. Agora, o que vai acontecer a partir de 1º de junho vai ser divulgado apenas dia 27. Não vou antecipar aqui para você. Tá bom. Prefeito, a prefeitura, o Estado fez aquele estudo que foi divulgado pelo Dr. Dimas na coletiva, prevendo entre 9.000 e 11.000 mortes se a taxa de isolamento ficasse 55% em maio. Vocês têm essas curvas e qual é o pior, porque vocês têm uma equipe muito qualificada que fazem cálculos todo o tempo. Qual é o pior cenário se não se resolver a questão do isolamento social aqui na cidade? Veja, o pior cenário, se a gente não tivesse tido nada de quarentena até agora, a gente teria perdido mais 30 mil vidas, ou seja, salvamos já 30 mil vidas. A cada ponto percentual no aumento, seja do isolamento, seja as pessoas usando máscara, ficando dentro de casa, a gente vai segurando a curva. Ela é muito ampla, a possibilidade do pior para o melhor cenário, porque para cada ponto percentual isso vai mudando como é que é o resultado final. Mudando o assunto, a gente olha no mapa, tem muito caso nas extremidades da cidade, nas periferias. Como que faz para tentar amenizar a situação lá? Essa é uma doença que começou na classe alta, que trouxe para cá, viajando para a Europa, para os Estados Unidos, e que hoje já é uma doença muito mais presente, com muito mais pessoas, tanto infectadas quanto casos de morte, na periferia. Aliás, a doença tem se mostrado 10 vezes mais letal na periferia de São Paulo. Infelizmente, é um dado triste, porque, claro, isso tem a ver com um problema habitacional que nós temos na cidade de São Paulo, com questão de submoradias, moradias irregulares, é um problema de alimentação, é um problema, enfim, o vírus escancara a nossa desigualdade social aqui na cidade. A gente tem feito um trabalho permanente de conscientização nas nossas UBSs, só a Brasilândia, que é um dos principais focos hoje, são 4 UBSs com equipes permanentemente na rua, convencendo a população para poder utilizar máscara, para poder ficar dentro de casa. Todo esse trabalho que a gente tem feito de ampliação de leitos é para a população da periferia, é para a população SUS dependente, que depende exclusivamente do SUS para ter um leito. A gente tem feito trabalho na área da assistência social, distribuindo cesta básica, distribuindo kit alimentação, kit higiene. Já foram quase 300 mil cestas básicas distribuídas só pela Prefeitura de São Paulo. Deve chegar agora 440 mil cestas básicas que o Estado está enviando para a Prefeitura para poder também fazer a distribuição nessas áreas mais carentes. Mas não há a menor dúvida que é a população que mais sofre com essa pandemia. E tem como mitigar essa proporção de 10 vezes mais óbitos lá? Tem, mas isso é um trabalho de longo prazo, né? Você dá a mesma qualidade de vida
para quem mora nos Jardins, para quem mora nos bairros mais periféricos, não é uma mudança de 2, 3 semanas. É uma mudança de longo prazo, com segurança alimentar, com nutrição, ou seja, há uma mudança muito, como eu disse, o vírus ele escancara a nossa desigualdade social. Com submoradia, a gente vai bater recorde aqui na cidade de São Paulo, com 25 mil unidades habitacionais entregues, mas a fila na Coab é de 300 mil pessoas. Ou seja, a gente tem um déficit muito grande, histórico na cidade de São Paulo, de 500 anos de desigualdade que nós não vamos vencer em curto prazo por conta de uma pandemia. O isolamento social era bom, tinha uma taxa de adesão alta, até o feriado da Páscoa. Aí naquela quinta-feira ele deu uma quedinha e depois ele começa a diminuir. Houve uma derrota na batalha da comunicação para mostrar a importância do isolamento social para as pessoas? Bom, esse é um tema a ser investigado, né? O que eu tenho é agradecer, porque mesmo quando a gente fala em 46%, 48% de isolamento, isso significa, na cidade de São Paulo, 6 milhões de pessoas que estão ficando dentro de casa. Eu queria agradecer a todos esses e pedir mais uma vez a compreensão àqueles que estão saindo para se divertir, aqueles que estão saindo para deslocamentos desnecessários, que, por favor, fiquem dentro de casa. Ficar dentro de casa não é apenas um ato de higiene, é um ato humanitário de respeito aos próximos. O senhor, ainda assim nesse tema de comunicação, o senhor vê uma participação dos pronunciamentos e do comportamento do presidente nas pessoas não ficando em casa? Não tem a menor dúvida, né? A partir do momento que o presidente diz que é uma gripezinha, claro que isso cria uma certa confusão de discurso na cabeça das pessoas. E ainda nesse tema, a prefeitura tentou o mega rodízio e tentou o bloqueio das vias aqui. E são medidas que a prefeitura voltou atrás. O senhor acha que isso acaba, de alguma maneira, atrapalhando, talvez, a credibilidade ou a maneira como as determinações da prefeitura são encaradas pela população? Olha, podem me xingar de tudo, só não podem dizer que eu sou um omisso. A prefeitura está tentando de tudo que está nas suas mãos para poder mostrar para a população a importância de ficar dentro de casa. Todas essas ações foram bem implementadas, mas elas dependem também da participação das pessoas. Né? Não tem rodízio, não tem bloqueio, não tem feriado que não faça, que dependa exclusivamente, no final das contas, das pessoas também colaborarem. A gente pode restringir circulação, criar bloqueio, criar dificuldade, criar multa, mas para as pessoas persistirem em sair dentro de casa, a gente não vai vencer o vírus. Então, tudo que está nas mãos das prefeituras, nós estamos fazendo e estamos implementando, mas depende também da colaboração das pessoas. O senhor mencionou que não quer ser acusado de ser omisso. O senhor tem algum medo de ônus político por decretar lockdown ou qualquer medida de restrição de negócios e de circulação de pessoas? Não, não tenho. Se eu tivesse qualquer tipo de receio, eu teria feito uma série de medidas que a gente já tomou aqui na cidade de São Paulo. Eu não nasci prefeito, não vou morrer prefeito, sou pré-candidato, mas não tem sentido eu, sendo prefeito da cidade de São Paulo, não fazer aquilo que eu acredito que é o certo a ser feito. Perfeito. Já que o senhor mencionou a questão, essa semana o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sugeriu adiar as eleições sem prolongar os mandatos. O que o senhor acha dessa proposta dele? O que o senhor acha sobre a eleição, inclusive? Bom, eu sou completamente parcial para poder analisar isso, já que eu sou interessado em relação ao resultado. O que eu posso lhe adiantar é que qualquer que seja a decisão do Congresso Nacional, eu sou pré-candidato. Mas o senhor não tem Fica muito difícil para mim dizer se o melhor é fazer A ou fazer B, já que eu sou interessado. A decisão do Congresso Nacional é indiscutível e, portanto, serei candidato a qualquer uma das hipóteses. Outra coisa que eu queria saber do senhor é como é que é a relação do prefeito da capital com os prefeitos da região metropolitana, até porque, como o senhor mesmo menciona sempre, não é possível fazer nada sozinho. Bom, até pouco tempo atrás, quando a legislação eleitoral permitiu, era inclusive o presidente do Conselho da Região Metropolitana. Nós nos reuníamos mensalmente aqui na Prefeitura de São Paulo para poder discutir temas de questões metropolitanas, como discutimos, quando foi o caso, a questão da dengue
e ações comuns de enfrentamento à dengue na cidade e na região metropolitana. O próprio governador tem colocado o secretário Marco Vignoli também para ajudar nessa coordenação. Então não há nenhum tipo de problema, cada prefeito, claro, tem interesse em relação a melhorar a vida da sua população, mas a realidade ela se sobrepõe a isso. As pessoas moram na região metropolitana, né? Trabalham numa cidade, moram na outra, namoram numa terceira cidade, então não dá para a gente ter ações que vão em direções opostas, seja na área de transportes, seja no enfrentamento à pandemia, seja em qualquer outra questão que ela precisa ser resolvida de forma metropolitana. Não tenho nenhum problema de divergência pessoal com qualquer um dos outros 38 prefeitos aqui. Voltando à questão da saúde, o secretário Edson Aparecido mencionou essa semana que a cidade precisa de 700 respiradores. Existe alguma expectativa de conseguir obter esses respiradores? Bom, claro, a gente está trabalhando tanto com o governo federal, com o governo estadual, a gente está apostando em algumas startups que estão fazendo protótipos de respiradores, inclusive a preços muito mais baixos. A gente tem feito esse tipo de ação também. Então, a gente está muito otimista que tanto com o governo federal, com o governo estadual e com as ações que a gente tem feito com algumas startups, a gente vai conseguir esses 700 respiradores. A prefeitura teria já tem a estrutura montada hospitalar, é só se receber, é só instalar o respirador? Sim. E eles iriam para onde? Vai para os hospitais referenciados para o combate à Covid-19. Haveria uma prioridade para os hospitais de periferia? Bom, na verdade, o sistema é um só, né? O sistema de regulação é um só, então, mesmo com alguns hospitais lotados, as pessoas não estão deixando de ter atendimento aqui na cidade de São Paulo. A gente só vai mandar para o hospital A ou para o hospital B se tiver local lá para poder ampliar leito de UTI. Há várias carreatas aqui na cidade, há finais de semana seguidos, 6 finais de semana com carreatas, caminhões estacionados na Avenida Paulista, buzinaços perto, tanto do hospital da Avenida Paulista, eles sobem a Rebouças buzinando. Essas pessoas não são multadas, por quê? Bom, a gente já colocou, inclusive, placas próximas aos hospitais de campanha para poder exatamente multar estas pessoas. A gente tem feito uma ação conjunta com a Polícia Militar e CET para poder impedir o bloqueio dessas ruas. As pessoas possam se manifestar, mas sem bloquear a rua e sem buzinar perto dos hospitais. Outra situação, no ponto de vista da fiscalização, há vários comércios abertos. Quantas pessoas já foram autuadas, quantos alvarás foram cassados por comércios abertos e há como aumentar essa fiscalização? A gente tem 2.000 fiscais que estão na rua verificando isso. Claro que muitas vezes significa que o fiscal passa e depois reabre o comércio, ou seja, a gente tem tentado no limite da nossa atuação e é por isso, inclusive, que essa semana a gente deve contar com o apoio de policiais militares que vão junto com as equipes de fiscalização para tornar mais efetiva ainda essa fiscalização. Eu solicitei esse efetivo ao governador João Dória e ele determinou ao secretário de Segurança que disponibilize policiais militares para acompanhar os nossos fiscais. O senhor mencionou esse apoio da Polícia Militar, que é um órgão estadual. Como é que está a relação com o governador? O senhor tem tido todo o apoio que pede? Há uma convergência? Como é que em todas as decisões e quando não há, caso não haja, como que é feita a situação? Tenho falado praticamente diariamente com o governador João Dória, em alguns casos uma ou outra oposição distinta, mas a gente tem atuado sempre em sintonia. O senhor, no começo da pandemia, abriu várias covas em cemitérios. Existia a possibilidade mesmo no começo da pandemia de que todas aquelas covas seriam ocupadas se nada tivesse sido feito? Olha, nós compramos 38.000 caixões. E as pessoas acharam isso um grande absurdo. Sem a pandemia, isso dura 6 meses. Natural, inclusive, e todo ano você tem a mesma cena que após o período de chuvas, final de março mais ou menos, você tem a abertura das valas que vão durar o ano inteiro. Esse já é um trabalho que é feito no início de abril. Então, não há nenhum problema em relação tanto ao número de valas que foi aberto, quanto aos caixões que foram comprados, porque eles já seriam
naturalmente utilizados sem a pandemia. O que a gente fez foi tentar concentrar isso ao máximo em março, nossa questão não é o número total durante 6 meses ou um ano, é o número diário. A gente tinha um número de enterros de algo em torno de 200 a 250 enterros diários, e a gente já se preparou para chegar a 400 enterros diários. Então, todo o trabalho que foi feito foi um trabalho para aumentar a vazão diária do serviço funerário. Mas em relação ao estoque, isso é algo que dura 6 meses na Prefeitura de São Paulo. Quando começou a pandemia, lá que esses 38 mil caixões foram comprados, havia um medo de que eles fossem usados em quanto tempo? Então, volto a dizer, dos 38 mil que foram comprados, se não tivesse pandemia, eles duram 6 meses. E com pandemia... Morrem 200 pessoas a 250 pessoas diariamente na cidade de São Paulo. Vocês têm acompanhado os números, a gente tem ficado aí em 80, 100, 120 mortes diárias na cidade de São Paulo, algo que perfeitamente tem dado vazão. A gente tem conseguido, até agora, atender a 2 premissas básicas. Primeira, ninguém sem atendimento. Todo mundo que está buscando atendimento na rede municipal está recebendo atendimento. Segundo, enterro digno àqueles que, infelizmente, estão perdendo sua vida. E a gente está conseguindo dar esse enterro digno. De todo esse tempo, qual foi teve algum fato que o senhor viu com mais gravidade ou uma situação que mais lhe pesou, que mais foi difícil? Qual seria o dia mais difícil desde que começou essa... Eu acho que todo esse período é um período completamente novo, né? Ninguém estava acostumado a uma situação como essa aqui no Brasil. A gente via cenas de países asiáticos, todo mundo saindo na rua com máscara, e achava aquilo completamente fora da nossa realidade. Então, a gente mudou, né? A gente está com um novo normal do que é de cumprimentar as pessoas, de sair na rua. Então, essa situação completamente atípica. Acho que todas as decisões tomadas até agora eram decisões que em nenhum momento eu achei que tivesse que tomar. Do velho normal, o que o senhor mais sente falta? O que eu mais sinto falta é voltar para casa, né? Eu estou morando aqui na Prefeitura de São Paulo, desde que iniciou essa pandemia, para evitar circulações pela cidade. Estou há praticamente 2 meses morando aqui na Prefeitura. Quando puder voltar para casa, já vai ser uma grande comemoração. Eu vou fazer uma pergunta pessoal, o senhor se sentiu ofendido e não quiser responder, o senhor tem toda a liberdade. O senhor está num tratamento e aparece um vírus que é considerado a maior pandemia do século. O senhor tem medo de o vírus agravar a sua situação de saúde e não sobreviver? Claro, eu acho que todo mundo tem medo da morte, é um medo natural. O que me deixa menos preocupado é que no início da pandemia foi exatamente o momento que eu estava saindo do tratamento quimioterápico e indo para o tratamento da imunoterapia. A quimioterapia, ela baixa a sua imunidade e deixa você no grupo de risco, né? As pessoas acima de 60 anos, as grávidas, as lactantes e as pessoas em tratamento quimioterápico. Foi exatamente o momento que eu estava mudando de tratamento e já estava com a minha imunidade normal, inclusive autorizado a voltar a fazer agente externa. Eu comemorei, né? Se pegar meu Instagram, tem lá um vídeo meu comemorando. Olha, semana que vem eu volto a ter agente externa. E foi a semana que iniciou a quarentena aqui na cidade de São Paulo. Então, o que me deixa menos preocupado é que desde o início dessa pandemia, aí eu tenho tido um acompanhamento semanal com os meus médicos e estou com o meu sistema imunológico normalizado, o que me deixa em menos risco do que outras pessoas. Prefeito, eu sei que o senhor não quer antecipar o que vai ser feito. Não é que eu não quero, eu não vou. Eu tenho certeza disso. Mas eu fiz essa pergunta para o governador, não perdi para o senhor, porque eu ia falar com o senhor. A gente tinha, como protocolo internacional de lockdown, 1% de taxa de contágio até 1, o leite de UTI acima de 60% de ocupação. São Paulo não tem isso hoje. Haveria condições de explicar para a população que que é possível não tomar essa medida? Olha, nós estamos muito tranquilos porque todas as medidas até agora foram respaldadas e foram orientadas pelo Comitê de Saúde. Eu acho que vai ser a mesma coisa na quarta-feira da semana que vem.
Nós não vamos ter que ficar explicando uma mudança de 180 graus de não seguir mais a orientação da área da saúde. Isso eu posso lhe adiantar. Qual?